Paz do Senhor, irmãos. Que bom recebê-los aqui nesse final de tarde, início de noite, para esse momento de celebração de culto. Quero convidar você a se colocar de pé, abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Hoje nós comemoramos o Dia da Bíblia. É uma lei criada em 2001 e tornou o segundo domingo de dezembro o Dia da Bíblia. Então, essa lei foi para homenagear as Escrituras Sagradas. E é a oportunidade que, nesse dia, dentre tantas coisas que acontecem, também programações, eventos e pregações no que diz respeito à Palavra de Deus, a Bíblia. Então eu quero falar aos irmãos sobre a Palavra de Deus. É possível crer na Bíblia como sendo a Palavra de Deus? Então quero inicialmente deixar essa pergunta para a gente começar a responder isso. 2 Timóteo capítulo de número 3, versos 14 até o 17, que diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Quero aproveitar e continuar lendo então no capítulo 4, que é a sequência, versos 1 ao 5, que diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceiro nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Amém? Obrigado, meus irmãos, podeis vos assentar. Então, irmãos, eu penso que se fosse hoje, no sistema que nós vivemos, na política que nós vivenciamos, eu penso que hoje não se criaria uma lei para defender a Bíblia, como foi feito. Você vê que muitos políticos têm se mobilizado até para tirar a Bíblia do ambiente público, das escolas, da Câmara, e isso tem sido uma campanha muito forte. Mas há uma pergunta que todo crente precisa responder: por que você crê na Bíblia? Percebe? Não adianta o pai querer responder para o filho e fazer o filho crer se ele não tiver essa maturidade. Não adianta alguém querer levar o outro a ter essa consciência se não houver uma instrução clara, precisa, da própria revelação da palavra de Deus a respeito disso. Então, eu começo respondo por mim. Por que eu creio na Bíblia? Eu sou crente desde a minha infância, quando eu me entendi por gente, e não foi muito tarde não, viu, irmãos? Quando eu me entendi por gente, minha mãe já era crente. Eu lembro que eu era criança,
3 anos, antes do pastor Carneiro, que é o fundador desse ministério, chegar aqui para Anápolis, em 1957, eu lembro minha mãe dizer que ela já era líder de senhoras, lá na antiga igreja. Então, é um contexto que a gente vem vivendo e vem crendo. Então, eu creio na Bíblia porque entendo que ela é totalmente confiável. Eu não sei qual é a sua percepção, eu não sei qual é o entendimento que você tem, mas eu já cheguei a essa conclusão. Agora, quando eu digo que a Bíblia é confiável, eu vou explicar então em alguns pontos que eu entendo que ela é confiável. Ela é confiável quanto à sua origem, ela é confiável quanto ao seu conteúdo e ela é confiável quanto ao seu propósito. Então a Bíblia, ela tem essa revelação. A Bíblia vem de Deus, ela revela Deus e chama o homem de volta para Deus. Você já percebeu isso? A Bíblia chama o homem de volta para Deus. A Bíblia é um livro concebido no céu, era nascido na terra. Ela foi escrita por homens santos, inspiradas pelo Espírito de Deus. Ela é proclamada na terra, crida pelos cristãos, perseguida pelo mundo. Queridos, a Bíblia é amada e odiada ao mesmo tempo em quase que todos os lugares. Essa é uma verdade que alcança a Bíblia hoje. Ela foi escrita por homens santos, inspiradas pelo Espírito de Deus. A Bíblia é o livro mais lido no mundo, mais amado no mundo, mais perseguido no mundo. Percebe os contrastes que essa palavra tem, justamente por ser tida como palavra de Deus? Então, dentro dessas 3 verdades fundamentais sobre a Bíblia, eu quero então começar falando quanto à sua origem. De onde ela veio? Como surgiu? Como é que entra na história das pessoas assim e todo mundo passa a crer da mesma maneira, aqueles que constroem a sua vida de fé? De onde a Bíblia procede? A primeira coisa que você precisa entender é que a Bíblia, ela procede de Deus. Ela é a palavra de Deus. E é tão interessante que a gente diz que a Bíblia fechada na estante, numa mesa, ela é um livro qualquer. Mas a Bíblia aberta e você lendo é a boca de Deus falando. É Deus se revelando e falando. Então a Bíblia não foi concebida no coração do homem, mas foi concebida no coração de Deus. Foi Deus que trouxe essa revelação. Ela não procede da terra, ela procede do céu. Ela não é produto da imaginação humana, ela é revelação de Deus. Quando eu digo de revelação de Deus, é uma coisa interessante, porque quando a gente vai na escola, lá no prézinho, a ciência, ela fala da criação do mundo e ensina para os meninos o seguinte, que no princípio houve uma explosão, o Big Bang, e aí as coisas começaram a surgir. Eles explicam isso para os meninos, você imagina uma explosão, aí surge uma árvore, surge uma vaca, percebe? Às vezes pessoas começam a pensar nisso. Então a Bíblia, ela tem uma revelação. Você vê que quando Moisés escreve os 5 primeiros livros da Bíblia, já havia passado em torno de 1.200 anos que o homem havia sido criado, estava na terra. Então, o que Moisés teve para escrever? Teve uma revelação de Deus. Por isso que quando eu falo para vocês da origem, a Bíblia é essa revelação de Deus que veio ao mundo. Então, muitos homens santos foram chamados para escrever a Bíblia. E nesse processo, Deus não anulou a personalidade de nenhum deles, nem desprezou os conhecimentos que eles tinham. Deus usou cada um no seu contexto, Deus usou cada um na sua vivência, Deus usou cada um na sua experiência. Tudo isso foi agregado quando a Bíblia foi escrita. E é uma coisa interessante, porque quando a gente fala de pessoas de Deus, cada um faz aplicação da palavra de acordo com a sua experiência. Percebe? As pessoas não são iguais, os pastores não são iguais. Então cada um vai lendo a Bíblia, vai tendo a compreensão e vai aplicando isso no seu
no seu dia a dia. Então o próprio Deus revelou o seu conteúdo. E ele assistiu os escritores para que registrasse com fidelidade toda a revelação que eles estavam recebendo. Então a Bíblia não é palavra de homens, a Bíblia é palavra de Deus, aleluias. É por isso que o pastor Elias leu no começo, né, de que a palavra de Deus, ela crescia, né, ela alcançava os lugares, ela alcançava os corações, ela chegava na vida das pessoas com essa revelação. Por isso eu digo que ela é digna de inteira confiança, porque ela não é inerrante quanto ao seu conteúdo, ela é infalível quanto às suas profecias, e é suficiente quanto a esse conteúdo. Então, quando a gente entende toda essa verdade, irmãos, esse é um ponto que nós podemos glorificar a Deus por essa palavra dada aos homens, revelada aos homens, aleluias por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, eu disse a você sobre a origem, mas eu também preciso dizer que eu creio na Bíblia por causa do conteúdo, porque ela tem palavra escrita e é interessante. Então a gente pergunta, o que tem nela? Ela fala de quê? O que significa que ela está falando? O que isso tem a ver, né, com a nossa vida? Então a Bíblia revela as verdades de Deus e fala da sua salvação. Tudo aquilo que você quer saber a respeito de Deus é a palavra. Por isso que às vezes eu pergunto para algumas pessoas que fazem questionamento sobre a Bíblia: como é que você sabe que Deus existe? Como é que você sabe que o diabo existe? Como é que você sabe que existe céu e inferno? Como é que você sabe que existe vida depois da morte? Como é que você sabe sobre perdão de pecados? Você sabe por causa da revelação da palavra. A Bíblia, ela tem esse conteúdo, ela fala essas verdades na nossa vida. Então ela fala dessa salvação de Deus. Só conhecemos a Deus porque Ele se revelou através da sua palavra. E de forma geral na obra da criação e de forma especial em sua palavra. Então é verdade que os céus proclamam a glória de Deus e toda a terra está cheia da sua bondade. É verdade que nós podemos encontrar as digitais do Criador em todo o vasto universo. Por isso que Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Então são verdades que ao lermos a Bíblia, nós vamos entendendo ela. Só conhecemos acerca do plano redentor por causa das Escrituras. A salvação, ela é um plano eterno de Deus. A salvação, ela não foi uma invenção religiosa. A salvação, Deus planejou ela antes da fundação do mundo. É assim que a Bíblia nos ensina. Foi no início da eternidade que o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo planejaram a nossa salvação. E nesse plano de salvação, Deus elegeu para si um povo, enviou o seu Filho ao mundo para salvar esse povo, para comprar esse povo do pecado, para redimi-lo dessa vida de escravidão. Então Jesus se fez carne, vestiu pele humana, viveu entre os homens, ele cumpriu a lei, ele satisfez a justiça divina, e como nosso substituto, ele levou sobre si os nossos pecados e morreu em nosso lugar, pagando a nossa dívida e adquirindo para nós uma eterna salvação, aleluias. E você vê então o Espírito Santo completando a obra da salvação, e ele se aplica de forma eficaz à obra de Cristo nos corações do crente. É ele que veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que quando você fala na sua família a respeito de salvação, ou fala para alguém a respeito de crer em Jesus, essa não é uma obra sua, não é uma obra do homem. A sua obra é falar, a sua obra é mostrar que Cristo está na sua vida. A sua obra é viver com integridade a verdade do seu evangelho. Mas quem vai convencer o coração dessa pessoa para a qual você está falando é o Espírito Santo.
Aleluias. Ele veio para isso, entende, irmãos? Ele veio para isso. Então, ele que aplica essa obra da redenção no coração dos crentes. A Bíblia diz ainda que aqueles que Deus predestinou para ser o seu povo ou para ser a sua igreja, ele também os chamou, e aqueles que ele chamou, ele também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Então, todos nós, ou aqueles que foram eleitos por Deus Pai, remidos pelos Deus Filho, e regenerados e selados pelo Deus Espírito Santo, jamais perecerão. É esses que vão ter vida eterna. Essa é a proposta bíblica, essa é a proposta de Deus para nós. Ele está fazendo uma obra em nós, e essa obra é uma obra de salvação, é uma obra de vida eterna. O mesmo Deus que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo. O que você entende aqui, irmãos? Que a salvação, ela é ato contínuo. Você recebe ela no momento que você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Mas você, embora tenha os seus pecados zerados, porque quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, você começa uma nova vida a partir dali, mas você tem as suas conexões, você tem seus vícios, você tem suas tentações, você tem os seus problemas, você tem suas dificuldades. Então você agora precisa harmonizar a salvação que você recebeu em Cristo Jesus com todo esse processo que você precisa vencer diariamente. Por isso que a conversão, ela é um ato contínuo. Você faz a confissão no início da sua fé, mas você continua melhorando, crescendo, aprendendo, vencendo, tirando todos os empecilhos que vêm sobre a sua vida. Então o mesmo Deus vai fazer essa obra. Agora, pastor, mas como é que você sabe de tudo isso? Ora, a revelação bíblica. Essa é a revelação bíblica. Esse é o conteúdo da Bíblia. É por isso que ela é a palavra de Deus. É por isso também que eu creio na Bíblia como palavra de Deus. Amém? Você está entendendo essas verdades? A respeito dessa revelação bíblica, quanto à origem, quanto ao conteúdo e quanto ao propósito. Então, é isso que você precisa ter para a sua vida. Quando a gente fala ainda de propósito, a Bíblia visa a glória de Deus e a redenção do pecador. Se você vai ver a história da Bíblia, o que ela revela? Ela revela o quê? A glória de Deus. Não é isso que diz? Toda a terra está cheia da sua glória. Quando está falando da glória de Deus, ele está falando do Deus Criador, do Deus que do nada fez com que todas as coisas viessem a existir. O Deus que pela sua palavra criativa, ele disse as coisas aconteceram. Então, o propósito da Bíblia é mostrar a glória de Deus. E o propósito da Bíblia é mostrar a redenção do pecador. É o que aconteceu comigo, é o que aconteceu com você. Todos nós somos redimidos desse pecado. E a Bíblia mostra isso, a Bíblia enfatiza isso. Então a Bíblia, ela não é um livro antropocêntrico, ela é um livro teocêntrico. O seu eixo central não é o homem, mas é Deus. O seu propósito não é exaltar o homem, mas é promover a glória de Deus. Não é mostrar quão grande é o homem, mas é mostrar quão grande é Deus, quão gracioso Deus é. É isso que a Bíblia quer enfatizar. Você vê que a história da redenção é a mais bela das histórias do mundo. Fala como Deus nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Fala como Deus nos resgatou, estando nós ainda presos no cativeiro do pecado. Fala como Deus nos libertou, estando nós no império das trevas, dominado pelo valente, dominado pelo príncipe das potestades do ar. Percebe? A nossa redenção tem como propósito maior a manifestação da glória de Deus e o nosso prazer nele. Você tem prazer de ter sido redimido, de ter os seus pecados perdoados? Levante a sua mão e diga: Deus, obrigado, o Senhor perdoou meus pecados. Glória a Deus. Essa é uma revelação, e essa é a certeza que eu e você temos.
de que isso é de fato uma verdade. Então você precisa entender a grandeza desse livro, as verdades que neles contém, para que você possa responder por que você crê na Bíblia. Aleluias. Porque você crê e entende que a Bíblia é a palavra de Deus. Então a Bíblia, irmãos, ela tem sido o sinal de Deus na escuridão da história. Toda vez que você está vivendo, que você está caminhando, ou quando você olha a história da humanidade, você olha a história dos povos, a história das nações, você vê e tem revelação, tem luz sobre essa verdade. E essa ação de Deus na escuridão, você vê quantas vezes você viveu sem alternativa, sem perspectiva, sem rumo, sem direção, achava que a sua vida estava num beco sem saída, você olhava como, parece que o final do túnel e não via saída para ele. Essa claridade que a Bíblia traz, essas respostas que a Bíblia tem, ela é o farol que alumia aquele que está caminhando, aquele que está navegando, é o mapa que norteia aquele que viaja, percebe? A Bíblia é o coração aberto de Deus, ele revela o seu ser, ele revela a sua vontade, ele demonstra o seu amor, ele revela as boas intenções que tem para você, para os crentes. Percebe Jeremias capítulo 29, verso 11, Deus fala claramente isso, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Aleluia! Você perdeu uma boa oportunidade de dar um glória a Deus, recebe uma palavra dessa e acha que isso aí é coisa à toa, isso aí não vale nada. Percebe, irmãos? A palavra de Deus, é Deus que está falando, Ele está revelando a preocupação dEle, o coração dEle, o que Ele pensa dos seus filhos, da sua igreja. Percebe? Você precisa ter essa ênfase para entender o que é esse coração aberto de Deus. É o braço estendido de Deus, é a vontade de Deus declarada. Percebe? Você percebe que a Bíblia, ela é uma poderosa arma de combate contra as hostes inimigas que conspiram contra nós, que tentam nos arrastar na correnteza do pecado e nas seduções do mundo. Por isso que a Bíblia, ela traz uma orientação, quando você vê, quando fala assim, o mundo está no maligno, e esse maligno aí, essa investida de Satanás que vem para matar, roubar e destruir mesmo. É esse inimigo que quer acabar com a sua vida, que quer jogar setas, que quer confundir, que quer atrapalhar. A Bíblia ensina claramente, resista ao diabo e ele fugirá de você. Ora, o que ela está falando? Há uma autoridade de Deus na sua vida, e a palavra vai mostrando essas verdades. Quantas vezes, irmãos, nós já lidamos com essas investidas de Satanás e ele vai sendo liberto. Hoje eu lembrei de uma experiência de uma irmã. Ela veio hoje no culto de manhã e eu não compartilhei a experiência dela. Naquela hora não veio a minha mente, mas agora veio. Essa menina, o diabo pegava ela e ela quebrava as coisas em casa, ela destruía o apartamento. E eles já tentaram por muitas e muitas vezes lidar com essa dificuldade que essa menina tinha e não sabia o que fazer. E eles frequentavam uma determinada religião e pediu para o líder espiritual ir lá e falou, não, nós não fazemos isso. O certo é que essa menina ficou sofrendo. E numa segunda-feira trouxeram ela aqui na tarde da bênção. Irmãos, ela sentou nesse primeiro banco aqui, e a família, e o esposo, e o cunhado, e pai, eles sentaram e seguravam essa menina, e ela mexia, levantava esse banco, sabe, e ela fazendo aquele maior zoeiro. Aí eu lembro que quando eu cheguei, quando eu entrei por esse corredor, aí eu vim aqui na frente.
Aí eu vim para orar com ela. A primeira coisa que falei para os irmãos, falei, solta ela, solta ela. O diabo, irmãos, ele gosta de fazer show também. Ele gosta de mostrar. Irmãos, eu só falei para ela, sai dela em nome de Jesus. Ela se contorceu, deitou no chão. E eu falei, não pega, não pega, não pega. Irmãos, ela levantou liberta. Nunca mais o diabo pegou ela. É uma obreira aqui na igreja, uma bênção a menina. Agora eu pergunto, onde é que está essa autoridade? De onde que vem essa autoridade? Entende como é que Deus trabalha na nossa vida? Como é que, quando você fala que a autoridade dele está em nós, essa é a palavra revelada, é o lado prático. Então a gente precisa ter consciência dessas verdades. Então a Bíblia é fogo que consome os entulhos da nossa alma, que queima a praga que suja a nossa vida. A Bíblia é o martelo que quebra as nossas resistências e a dureza resistente do coração do homem. A Bíblia é o livro de Deus, é o livro do céu, é o livro dos livros. A Bíblia é o livro queimado nas fogueiras e tem tirado vida das chamas do inferno. Percebe? Enquanto que muita gente, e às vezes governo, junta as Bíblias e põe fogo, você vê que a Bíblia, quando chega na vida da pessoa, ela queima aquele que poderia ser uma trajetória para o inferno, onde as pessoas estavam caminhando. Deus mudou a nossa história, Deus mudou o nosso rumo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia é o livro odiado que tem ensinado sobre o perdão. Embora ela seja perseguida, embora ela seja amaldiçoada por muitos, embora ela seja rejeitada, odiada, mas ela fala sobre o perdão. Essa é a grande verdade. É o livro que aponta para a salvação. Essa é a palavra de Deus que tem chegado até nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por que eu creio na Bíblia, irmãos? Por causa de todos esses pontos que eu estou apresentando para você. Entende? Esses pontos são pontos importantes e necessários. Agora, eu creio na Bíblia e tem alguns pontos a mais que eu quero compartilhar. Por exemplo, eu creio na Bíblia por causa da sua unidade e diversidade. Quando eu estou falando da unidade, ela foi escrita durante um período de quase 1.600 anos. Entende isso, irmãos? A Bíblia, ela foi construída, o cânon sagrado, o tempo de duração para definir a Bíblia durou quase 1.600 anos. Foram 40 autores, mais de 40 autores diferentes, que não se conviveram, que não se conheceram, que não trocaram informação, que não passaram um zap para conferir se tinha alguma coisa contradizendo. Percebe? Foi uma revelação e aquilo veio. Você vê que de Moisés até João na ilha de Patmos, há uma história acontecendo. E o livro de Apocalipse foi o último livro do cânon sagrado do Novo Testamento. Foi escrito quase no ano 100 do primeiro século. Então ela foi escrita por 40 escritores diferentes, de lugares diferentes, de culturas diferentes, para destinatários diferentes, em idiomas diferentes. Mas a sua harmonia não foi afetada. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma coesão, há uma sintonia, uma concordância absoluta na palavra de Deus. E hoje, irmãos, a Bíblia é mais atual daquilo que rola no YouTube. Ela é mais atual daquilo que as pessoas estão postando nas redes sociais todo dia. Você vê que há uma atualidade da Bíblia que é uma coisa muito forte. Então eu creio na Bíblia por causa dessa unidade, por causa dessa diversidade. Eu creio na Bíblia por causa dos cumprimentos das profecias. Irmãos, são mais de 2.000 profecias que já se cumpriram a respeito da Bíblia. Você vê profecias sobre os impérios que se levantaram e caíram. A profecia contra a Babilônia, que foi o império que mais Deus usou para levar Israel cativo. E a Bíblia mostra o tempo de ascensão e de queda desses impérios. A Bíblia fala de profecia acerca dos nossos dias. Por exemplo, a Bíblia fala de um caos moral.
Quando você fala de caos moral, a gente começa a pensar, você sabe quantos bilhões de litros de cachaça é produzida por ano? Cerca de 2 bilhões de litros de cachaça. São 4 milhões de abortos por ano. São milhões de crianças abandonadas. É uma gama de muitas pessoas afetadas pela AIDS. Fala da falência do casamento, de crimes, de homicídios. A Bíblia fala do caos social, da fome, da injustiça, de pessoas catando lixo para comer, assaltos, sequestros, furtos, roubos, estupros, violência rural e urbana. A Bíblia fala do caos espiritual, e o caos espiritual hoje é o racionalismo, é o idealismo, é o materialismo, é o evolucionismo, existencialismo, positivismo, humanismo. Percebe, irmãos, todas essas verdades estão aí. Isso é um caos espiritual. Então eu creio na Bíblia, pela unidade que ela tem, por causa dos cumprimentos das suas profecias. Eu creio na Bíblia por causa da transformação que ela opera. Gente, a Bíblia, quantos de nós aqui poderíamos pensar quanta transformação ela fez na nossa vida? Quanta transformação fez num casamento? Quanta transformação fez numa família? Quanta transformação fez numa cidade? Quanta transformação fez numa tribo? Quanta transformação fez num país? Essa é a verdade. Muita transformação que a Bíblia está operando. A Inglaterra, no século XVIII, ela estava num caos muito grande. E os filósofos, os autores mais livres, que era David Hume, John Locke, Voltaire, o país naufragava num caos imposto pelo pecado. A sabedoria humana estava levando o país ao caos. Mas naquela época, irmãos, levantou John Wesley, George Whitefield, homens de Deus se levantaram com a Bíblia na mão, na unção do Espírito Santo, ajudou a mudar a história do país. Foi por causa de John Wesley que escreveram um livro, Fogo sobre Terra Inglesa. A mudança que aconteceu na história daquela nação. Nunca se viu tantos missionários saindo da Inglaterra naquele período. Foi o período mais fértil para as missões. Muitos desses missionários. Todas as nações que cresceram debaixo da bandeira da Bíblia, irmãos, e foram colonizados com o ensino da Bíblia, elas se tornaram nações ricas, poderosas. E hoje muitas dessas nações estão se degenerando, porque abandonaram a Bíblia, porque agora o racionalismo, todo esse contexto está dominando a política, os políticos, as leis, a desconstrução da humanidade. E eu li uma história de um conde inglês. E esse conde, ele viajou para as ilhas Fiji, que fica no Pacífico, na Oceania, propriamente dito. E ele encontra um chefe de uma tribo, e ele começa a fazer uma crítica para aquele chefe. É uma pena que o senhor é muito ingênuo bastante para crer na Bíblia. O senhor é um grande chefe. Lá no meu país, ninguém mais crê nesse livro, nem ouve a história desse povo de Jesus. O povo hoje está mais culto, não crê mais nesse livro. É um livro velho, é um livro caducado, superado. O nosso povo hoje já não dá mais a atenção para ele. E eu estou triste, porque o senhor é um grande chefe, o senhor crê nessas bobagens. Aí aquele chefe, muito simples, com toda a sabedoria, falou assim: o senhor está vendo aquele forno ali? Aquele forno ali era onde nós usávamos para queimar os humanos. A gente queimava aqueles povos, assava a carne deles lá e comia aquele povo. Fazíamos isso nas nossas grandes festas, prendia os homens e usava lá. Agora, se não fosse esse velho livro da Bíblia, se não fosse Jesus Cristo que nos transformou de selvagens em verdadeiros filhos de Deus, o Senhor já teria sido morto, assado naquele forno, e agora nós estaríamos comendo a sua carne. Percebe como é que a ação da Bíblia, ela muda a história das pessoas? Percebe?
Irmão, se você olhar para a história da igreja de Jesus Cristo hoje no Brasil, a igreja é o maior trabalho social que existe no Brasil. Quantas pessoas foram tiradas das drogas? Quantas pessoas foram tiradas do álcool? Quantas pessoas foram tiradas da criminalidade? Quantas pessoas foram tiradas do adultério? Quantas pessoas foram tiradas da mentira? Quantas pessoas foram tiradas do engano? Louvado seja Deus pela palavra de Deus que alcançou a nossa vida e que mudou a nossa história. Hoje nós somos essas novas criaturas de Deus. Aleluias por essas verdades espirituais. Então, eu disse a você, por que eu creio na Bíblia? Por causa dos benefícios, por causa das vantagens, por causa de muitas coisas boas. Mas eu também quero falar para você por que eu não deixo de crer. Porque há muitos prejuízos para quem não lê a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você não ouve a voz do Senhor, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Percebe? Você não vai sair aí recebendo a voz de Deus em zap e no telefone, entendeu? Sair ouvindo uma voz falando no seu... Você vai ouvir Deus falar com você através da palavra dele. Aqui é a revelação dele. Ele revela essa vontade. Então quem não lê a Bíblia vai ter esse prejuízo. Você não vai ouvir a voz de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Toda vez que Deus quer falar, Ele está aqui. Irmãos, quantas vezes eu precisava de uma direção, eu precisava de instrução, eu precisava de uma palavra, eu ia para a Bíblia e Deus trazia a revelação. E Deus falava no meu coração. Quantas vezes você já foi instruído pela palavra? Então há um prejuízo das pessoas que não estão lendo a Bíblia. Outra coisa, que é um prejuízo para aquele que não lê a Bíblia, não cresce no conhecimento do Senhor. Você não cresce, você não amadurece, você não tem esse entendimento dessas verdades, porque a Bíblia ela é a autorrevelação de Deus, é Deus se revelando. E você vai perceber uma coisa interessante, que as pessoas, elas têm uma revelação diferente de Deus. Por quê? Porque elas creem mais, elas abrem mais o coração, elas param mais para essa leitura, elas estão mais abertas para entender essas verdades espirituais. Outra coisa que também é muito interessante, é um prejuízo para quem não lê a Bíblia. Você não conhece a vontade de Deus. E a vontade de Deus é em duas situações distintas. Primeiro, em matéria de fé, é em que crer. Percebe? Você vê que a religião, ela domina as pessoas. Só que muitas pessoas creem errado. Você quer ver uma coisa que as pessoas creem errado? As pessoas falam assim, a religião fala assim, todos os caminhos levam a Deus. Não é isso que a gente escuta falando desde sempre? Essa é a coisa mais errada. Todos os caminhos levam a Deus? Não. Só há um caminho que leva a Deus, que é Jesus Cristo. Porque para a religião, os seus esforços, os seus atos, as suas dádivas, as suas caridades, tudo vai te levar para a salvação. E não é verdade. O próprio Jesus disse, João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, o grande problema de não conhecer a vontade de Deus em matéria de fé é porque você não sabe em que crer. E as pessoas que creem errado, elas falam errado, elas vivem errado, elas decidem errado, elas escolhem errado, elas morrem errados e vão para o inferno achando que estava crendo numa verdade que não era uma verdade bíblica. As pessoas não creem, não conhecem a vontade de Deus em matéria de prática, como agir, percebe? O que fazer, o que depende de Deus e o que depende do homem, qual é a parte de cada um no processo da salvação. Então, quando você lê a Bíblia, você conhece a vontade de Deus nesse sentido. É a Bíblia que contém a revelação das certezas e dos procedimentos. Então, à medida que você vai lendo, você vai entendendo, você vai aprendendo, você vai crescendo, você vai trazendo essas verdades para a sua vida. Outra coisa que é extremamente importante de entender
de um prejuízo para quem não lê a Bíblia, você não recebe aquele alimento que produz saúde espiritual. Percebe? Quando a gente fala hoje de vida e de um alimento físico, todos nós aqui comemos, todos nós aqui crescemos, todos nós aqui, em condições normais, envelhecemos até o momento da morte. Em condições normais, eu não estou falando dos percalços, estou falando em condições normais. Então todo mundo está comendo, não importa o que você está comendo. A diferença do que você come, se você come certo ou errado, você só vai ver isso na velhice. Percebe? Você só vai ver isso na velhice. Ou você vai envelhecer, ou nem vai envelhecer, ou você vai envelhecer, mas não vai ter qualidade de vida. Ou você vai envelhecer e ter qualidade de vida. Entende a diferença de uma coisa e outra? Fisicamente você é aquilo que você come. Então a saúde vem na vida das pessoas nesse contexto, à medida que elas vão entendendo isso. Agora, quando eu falo que você não recebe alimento para produzir saúde espiritual, eu estou falando daquilo que está ligado à disposição, à força, à coragem, ao entusiasmo. Percebe o modo como você alinha os seus pensamentos com o pensamento de Deus. Essa é a verdade. Isaías 55, verso de número 8. Lá diz que os pensamentos Deus fala assim: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os caminhos de vocês, declara o Senhor. Olha o verso 9. Ele fala: como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os meus pensamentos. Quando você lê a Bíblia, você eleva os seus pensamentos. Você vai alinhar o seu pensamento ao pensamento de Deus. Você vai alinhar o seu caminho ao caminho de Deus. Entende isso, irmãos? É a palavra que vai te dar essa revelação. Por isso que tem muita gente que fica batendo cabeça a vida toda. Por isso tem muitas pessoas que andam por caminhos errados a vida toda. Decisões erradas, escolhas erradas, atitudes erradas, conclusões erradas. Então, a chamada da palavra de Deus é para alinhar o nosso pensamento com o pensamento de Deus, os nossos caminhos com os caminhos de Deus. Lá em Mateus capítulo de número 4, verso de número 4, Jesus fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então a gente precisa alinhar nessa questão e entender algumas questões interessantes. Por exemplo, Jesus lá em João capítulo 16, verso 33, ele fala para os seus discípulos assim, ó: eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenha coragem, eu venci o mundo. Então, segundo essa palavra de Jesus, o que ele está dizendo? O que todo mundo vai ter? Responde, o que todo mundo vai ter? Aflições. Viver é uma aflição, irmãos, morrer é uma aflição, casar é uma aflição, ficar solteiro é uma aflição, ter filho é uma aflição, não ter filho é aflição, não ter dinheiro é uma aflição, ter dinheiro demais é uma aflição. Percebe? Essa é a questão da vida. No mundo tereis aflição. O que ele está falando que a gente precisa ter? Ele está falando para a gente ter coragem. Onde é que vem essa coragem? Como é que essa coragem trabalhar na nossa vida? Coloque essa tradução aqui na corrigida, por favor. Ele fala: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Percebe o modo como a gente lida com as aflições? É a palavra de Deus que diz. Então, quando você alinha o seu pensamento com o pensamento de Deus, você está cheio de aflição. Deus não vai tirar você do mundo para acabar com o problema, mas Deus vai te dar uma coragem, vai te dar um ânimo, vai te dar uma força, vai te dar uma sabedoria, vai te dar uma estratégia, vai te dar entusiasmo para você viver e viver bem, vencer as suas aflições, passar por cima de todas essas dificuldades. É isso que a Bíblia está mostrando. Prejuízo de quem não lê a Bíblia: não ganha benefícios de valor inestimáveis, como certeza. Percebe? Gente, a coisa que a gente mais precisa na nossa vida é certeza. A psicologia diz que a causa da depressão são as incertezas, as
perdas e as injustiças. Quem é que não enfrenta isso na sua vida? Quem é que nunca teve uma incerteza? Quem é que não tem uma injustiça? Quem é que nunca teve uma perda? Então todos nós somos suscetíveis a ser deprimidos. Mas você alinhando o seu pensamento com Deus, então você recebe instrução para você criar certeza, para você ter esperança, para você encontrar pontos de apoio, para você ter segurança, ter tranquilidade, ter paz de espírito. É por isso que a Bíblia, lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, ele fala uma coisa interessante: temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Percebe? Ele está falando de momentos tenebrosos, de momentos de trevas, de momentos de dificuldades, que você não sabe o que fazer, mas você vai buscando, você vai falando com Deus, você vai entrando na presença dEle, Ele vai te dando discernimento, Ele vai te dando sabedoria, até as coisas se esclarecerem. Então a palavra de Deus faz isso na nossa vida, ela forma esses conceitos, esses valores. Quem não lê a Bíblia não armazena na memória, nem no subconsciente, as promessas e os mandamentos de Deus. Qual que é a vantagem de você ter na sua mente a promessa de Deus? Ora, é porque quando você tiver o problema, você sabe o que fazer, você sabe até onde você pode ir, você sabe o tanto que você pode confiar. Percebe? Você pode trazer para você informação do tanto que você pode encontrar forças para lutar e vencer todas as dificuldades. Aquilo está vívido na sua mente, aquilo está estampado ali no seu subconsciente, as promessas de Deus, os mandamentos de Deus, aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Deus fez, os impossíveis de Deus, o modo como Ele agiu na história da humanidade, na vida daqueles que creem. Tudo isso é um histórico de Deus, do poder dEle, da capacidade dEle de agir, de operar, de fazer, quando nada mais tinha sentido na vida. Percebe o que a palavra de Deus faz na nossa vida? O modo como ela forma isso em nós e de modo diferente. Romanos capítulo de número 10, verso 17, fala que a fé, ela é pelo ouvir, ela vem pelo ouvir. E ouvir o que, irmãos? E ouvir o que? A palavra de Deus, percebe? Ela constrói a fé. Aí, à medida que você tem essa fé da palavra de Deus, aí até o impossível se torna possível. Aleluia. Aí você vai entender Hebreus capítulo 11, o verso 1, quando diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que você não vê. Percebe aquilo que parece uma loucura, parece um trem sem nexo, sem coerência? Não, é a palavra de Deus que forma a fé, para você crer em coisas que você está esperando, você ter certeza de coisas que você não viu, mas você diz pela fé: vai dar certo, Deus vai fazer, eu vou conseguir, Deus vai agir. Percebe? É numa doença, é numa porta aberta, é para um casamento, é para uma libertação dos filhos, é numa prosperidade. Você aplica isso na sua vida, aleluia. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ela constrói em nós essa certeza para você lutar, para você alcançar os melhores resultados. Irmãos, é por isso que eu creio na Bíblia, aleluias, porque por ela eu conheci o amor de Deus, por ela eu recebi a Jesus como meu Senhor Salvador pessoal, por ela eu já tive muita direção, eu já tive muitas respostas, eu já tive muitos milagres, eu já tive muitas portas abertas. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus está fazendo isso, mudando a história das pessoas. Eu ouvi ontem aqui da nossa líder da rede de mulher, Mãe Regiane. Fica de pé, Mãe Regiane. Inclusive foi designada para liderar a rede de mulher para 2026. Vamos aplaudir a nossa Mãe Regiane. Amém. Deus abençoe, Mãe Regiane. Deus abençoe, pastor Charles. Você dá toda a condição dela trabalhar e apoia.
Mas eu fiz esse momento, mas o que eu queria falar era outra coisa. Essa menina converteu lendo a Bíblia, irmãos. Não tem ninguém na família crente, não tem pai, não tem mãe, não tinha irmão. Ela recebeu uma Bíblia. Quantos anos você tinha? 7 anos, começou a ler a Bíblia. De Gideões Internacionais. Aleluia. Está vendo? Como é que essa palavra é vida? Ela, menina, recebeu na escola, leu, se converteu. Irmãos, há uma história acontecendo na vida das pessoas. Essa é uma verdade da palavra de Deus. Quantas pessoas podem testemunhar favoravelmente daquilo que a palavra de Deus já fez nas suas vidas? Aleluias. Mas eu quero encerrar chamando a sua atenção para o Salmo de número 107. Eu acho que tem uma coisa muito interessante aqui, que todo crente precisa marcar esse texto e fazer uma leitura dele consciente. Aqui diz assim, Salmo 107, verso de número 20. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Volta para a NVI. Enviou a sua palavra e os curou, e ele os livrou da morte. Ele está falando aqui de ele. Quando você lê aqui no Salmo de número 107, ele começa falando no verso 1, deem graça ao Senhor, porque ele é bom. Então, quando ele está falando de ele está falando de Deus. Deus enviou a sua palavra e os curou. Deus enviou a sua palavra e os livrou da morte. Queridos, há duas coisas importantes que eu quero que você entenda nesse texto. Porque talvez aqui é onde o diabo pega a maioria dos crentes. Nas suas lutas, nos seus problemas, nos seus desânimos da vida. Então ele está falando aqui que a palavra de Deus, ela veio para uma ação muito poderosa na nossa vida. E há duas coisas importantes aqui, que é a cura, e a cura do corpo, a cura da alma, a cura do espírito, mas livrou da morte espiritual, mas também da morte eterna. Porque a morte física, possivelmente todos nós vamos enfrentar, só não vamos enfrentar a morte se Jesus Cristo vier arrebatar a sua igreja e nos pegar num tempo de vida. Caso contrário, todos nós vamos morrer, se isso não acontecer dentro da nossa geração. Alguém vai ser arrebatado em vida. Se Jesus vier agora, nós já estamos subindo. Se ele vier esse ano, quem sabe esse ano vamos. Mas se demorar 1 ano, 10 anos, 20 anos, 100 anos, perceba, um dia para o Senhor é como 1000 anos. O mundo caminha para o caos, a gente está esperando Jesus hoje. Então, quando ele fala aqui que ele nos curou, queridos, aqui ele está falando da missão de Jesus. Você vê lá Isaías capítulo 53, a gente lê os versos 4 e 5, lá fala assim, certamente ele, Jesus, está falando desse profeta que viria para cumprir essa missão. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o reputávamos, nós o considerávamos castigados por Deus, atingido por Deus e afligido. Olha o verso 5. Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós somos curados. Então o verso 4 fala que ele levou as nossas enfermidades, as nossas dores. No verso 5 fala que ele foi esmagado por causa das nossas transgressões e das nossas iniquidades. Percebe que a obra de Jesus, ela alcança tanto as nossas doenças quanto os nossos pecados. Então volta para o Salmo 107, verso de número 20. Então ele está falando que ele enviou a palavra e os curou. Ele enviou a palavra e os levou da morte. Quando é que isso aconteceu na sua vida? Ou vou perguntar diferente, por que essa palavra que foi enviada
não acontece desse jeito que ela está dizendo na vida de todo mundo. Percebe? Aconteceu na sua vida quando você creu. Não acontece na vida de todo mundo porque não há crença. As pessoas não se voltam para a palavra. Então a grande arma do diabo hoje, irmãos, é desestabilizar a palavra de Deus. Porque se ele desestabilizar a palavra de Deus na mente de alguém, no coração de alguém, é como tirar o seu chão. Percebe? É como carcomer ali onde você está pisando, aquilo ali vai afundar, porque não tem bases sólidas. Percebe? Se os fundamentos forem destruídos, você acaba ficando sem expectativa e sem esperança. Então esse é o valor da palavra de Deus. Ela foi enviada com propósito, é por isso que eu creio nela, porque essa verdade continua acontecendo até hoje. Ela continua curando, ela continua perdoando pecados, ela continua mudando histórias, ela continua salvando as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero então convidar você para se colocar de pé. E eu quero perguntar para você: essa palavra já chegou na sua vida? Essa palavra já chegou no seu coração? Já chegou na sua família? Então essa é a grande verdade espiritual que nós precisamos entender. A palavra de Deus, ela está operando, ela está em evidência. E eu quero fazer 2 convites então nessa noite. O primeiro convite, eu quero fazer para você trazer a palavra para a sua vida, para ela te livrar da morte eterna, da morte espiritual. Você que ainda não fez a confissão pessoal de Jesus, ou você que um dia fez a confissão pessoal, mas você caiu um desânimo, numa fragilidade, num percalço, você perdeu o ritmo espiritual, e você se afastou, e você quer retomar na sua caminhada de fé. A palavra de Deus é para isso. E há uma coisa importante quando eu falo de você confessar Jesus como Salvador pessoal, porque em Romanos, no capítulo de número 10, os versos 9 e o verso 10, ele fala a respeito de como é que nós lidamos com a nossa crença. Então no verso 9 ele fala assim, que se com a sua boca você confessar que Jesus é o Senhor, e crer no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Então quando as pessoas falam de entregar a vida a Jesus, o que as pessoas falam? Não, eu já tenho Deus no meu coração. Percebe? A pessoa crê em Deus, é verdade, está aqui, ó. E crer no seu coração. Mas no verso 10, ele vai te dar entendimento de como é que isso se processa. Com o coração você crê para a justiça, mas a boca você confessa para a salvação. Então uma coisa, além do que você diz, eu creio em Deus, é agora você confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. E eu quero perguntar, tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, fazer essa confissão pessoal? Ou você que esteve afastado, distante desse caminho, quer retomar, reconciliar-se com o Senhor nessa noite? Levante a sua mão e eu vou orar com você. Esse é o primeiro convite que eu vou fazer. É a palavra de Deus, ela é vida, ela quer trazer isso na sua vida. Você tomando essa decisão, essa palavra vem para dentro de você. Aí você vai entender, enviou a sua palavra e os livrou da morte. Então isso é você ter certeza de salvação. Tem alguém que quer fazer essa decisão nessa noite? Levante a sua mão, eu quero orar com você. Alguém? Não? Então vamos voltar para a palavra. Enviou a sua palavra e os curou. Então, quando você pensa que Jesus Cristo levou na cruz do Calvário as nossas dores e enfermidades, o que você entende? Que Ele já fez isso há quase 2000 anos atrás, sim ou não? Ele enviou a palavra e os curou. A palavra já foi enviada, sim ou não? O que a palavra fala? Que Jesus curou, que o nome de Jesus tem poder sobre as enfermidades.
que Ele faz isso na vida de todos os doentes. Então a palavra está aí. Eu quero convidar você então para receber cura no seu corpo, porque a palavra está aí. Agora, eu não posso produzir isso em você, a não ser daquilo que eu estou tentando explicar nessa pregação. Mas é você que vai aplicar essa palavra. Você crê nessa palavra? Você crê que existe cura, que existe um poder de cura no nome de Jesus? E isso pode alcançar a sua vida nessa noite? Então eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir fazer valer essa verdade na sua vida. E vou dizer, eu vou e vou ser curado. Gera uma demanda de fé para cura na sua vida nessa hora. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. E teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto, como um orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos, como um orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos. É você que vai fazer valer isso na sua vida. É você que vai trazer isso para dentro de você, para gerar cura, para gerar libertação, para gerar mudança, para gerar compromisso. Aleluia! Faça valer isso na sua vida. Toma posse das verdades de Deus que há nessa palavra. Creia naquilo que Deus já fez na sua vida, em seu favor, e está à disposição essas verdades na vida de quem crer. Aleluia! Coloca a mão sobre a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós aqui estamos em Tua presença. Está aqui os Teus filhos, ó Pai, deram passos de fé, ó Deus, crendo naquilo que a Tua palavra diz a respeito da cura, dos livramentos, dos milagres, ó Deus. E aqui, Senhor, esse ato de mão na cabeça, ó Deus, é para cumprir aquilo que o próprio Jesus disse, que os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Essa mão na cabeça é uma imposição de mão para cura. Receba a cura nessa hora. Receba a saúde. Receba o renovo de Deus. Sai toda enfermidade, todo espírito de trevas que tem confundido a mente das pessoas no que diz a palavra, que não faz com que as pessoas tenham segurança para dizer: eu estou curado, eu profetizo a cura, eu repreendo esse espírito de enfermidade. Ah, Senhor, gera fé nos corações, gera autoridade, Senhor, no mundo espiritual, para profetizar, para falar. Sai enfermidade em nome de Jesus. Receba cura nessa hora, receba cura nessa hora, em nome de Jesus. Toca desde a cabeça à planta dos pés. Senhor, cumpre essa verdade de que Jesus Cristo levou na cruz do Calvário as nossas dores, as nossas enfermidades. Pelo sofrimento dele nós somos sarados. E em nome de Jesus nós reivindicamos a bênção da cura, da saúde, da vida plena, da vida abundante. Sai doença nesse sangue, sai nessa medula, sai nesses ossos, sai nesses nervos, sai dessa pele, sai dessa mente, em nome de Jesus.
sai toda enfermidade. Nós assim cremos, nós assim oramos, nós assim profetizamos, conforme a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Tu és Aleluia. Quero fazer um desafio com você antes de você se assentar. Como é que está a sua vida devocional no que diz respeito à leitura da Bíblia? Uma coisa é você dizer que ama a Deus e não dá atenção para Deus. Nenhum casamento subsiste quando um cônjuge não dá a devida atenção e o amor. Nenhum relacionamento sobrevive se o amor não for manifesto na convivência. Você só vai dizer e provar que ama a Deus quando você lê a palavra dele. Então, eu quero fazer um desafio a você. Não importa o tanto que você falhou nos propósitos de ler a Bíblia. Não importa se você fala assim, eu estou longe desse alvo. Parece até que eu não amo a Deus porque eu não tenho lido a Bíblia. Mas eu quero convidar você e desafiá-lo para um novo tempo. Amém? Você consegue responder porque você crê na Bíblia? Você consegue responder porque você ama a Bíblia? Então prova isso lendo a Bíblia. Amém? Esse é o desafio que eu quero fazer com você. No culto da virada, nós vamos distribuir um cartão que tem um programa de leitura para a Bíblia para o ano de 2026. Você vai receber e já está ali coordenado a quantidade de capítulos que você precisa ler por dia para você ler a Bíblia toda no ano de 2026. E eu quero que você diga, eu aceito esse desafio. Amém? Deus abençoe você. Podeis se assentar. Então, irmãos, amanhã já marquei uma reunião com todos os obreiros e eu quero lembrá-los dessa reunião amanhã aqui no templo às 19h30. É uma reunião de alinhamento, de uma visão, de encerramento de ano, algumas decisões, algumas mudanças. E eu quero então convidar todos os obreiros para participar dessa reunião. Amanhã também começa a semana que antecede a ceia do Senhor. E toda semana a gente ora. Só que amanhã eu vou começar uma campanha de oração aqui com um foco diferente. E o foco é que eu não quero que você leve nada de ruim para 2026. Vou orar para isso. E quero convidar você. Tudo de ruim que você fala assim, eu identifiquei, eu fiz, eu vivi, eu falei, eu sofri, eu compartilhei, eu fiz os outros sofrer. Tudo que você tiver, a ideia é essa. E nós vamos orar para isso, para essa libertação, para essa ação de Deus. Porque às vezes as pessoas só pensam nisso quando chega no culto da virada, fala, Senhor, eu vou ser melhor o ano que vem. Mas as pessoas, elas não raciocinam que há princípios, que há vícios,
que há tentações, que há percalços, que há levantes do inferno, sabe? Que há taras, que vêm sobre a vida das pessoas e precisam ser trabalhados. Então eu quero desafiar você, para você também estar nesse propósito. Não quero levar nada de ruim da minha vida para 2026. Vai ser novos tempos, amém? E nós começaremos no dia 1º, iniciando o nosso projeto de vida. E nesse projeto de vida, nós vamos falar como você e sua família pode ter vitória em 2026. E o projeto de vida é baseado em Filipenses. E tem o tema, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. E eu quero que todos vocês participem, para vocês serem abençoados, terem vidas mudadas, famílias mudadas, né, vida espiritual renovada, a vida familiar próspera, vida financeira abençoada, e toda sorte de bênção da vida do Senhor alcance a vida de vocês. Amém, irmãos? Então, eu agradeço a vocês pela atenção. Deus abençoe em nome de Jesus.